Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Está acionando um código de falha P0138 em seu scanner OBD-2? Em caso afirmativo, continue lendo para saber o que esse código significa, quais são os sintomas e as possíveis causas, e como você pode diagnosticar e resolver o problema. O que significa o código de falha P0138? O código de falha P0138 refere-se à alta tensão no circuito do sensor de U2, banco 1, sensor 2. O código será definido quando o computador principal do seu veículo, também conhecido como módulo de controle do trem de força, PCM, detectar que, por um determinado período de tempo, o sinal de tensão do sensor de U2 traseiro está muito alto. A Honda descreve o P0138 da seguinte forma: o sensor secundário de oxigênio aquecido, U2S, sensor 2, detecta o teor de oxigênio nos gases de escape ajusante do conversor catalítico de 3 vias, TWC, durante o controle estequiométrico da relação ar-combustível, com base na tensão de saída do sensor de relação ar-combustível, a barra F, sensor 1. O U2S secundário controla a relação ar-combustível a partir da tensão de saída do sensor A, F para otimizar a eficiência do TWC. Depois que a corrente for aplicada ao aquecedor do U2S secundário, se a saída do U2S secundário continuar a exceder o limite superior, usado durante o controle de feedback, será detectado um mau funcionamento e um DTC será registrado. Para obter uma discussão técnica detalhada sobre como o sensor de oxigênio ajusante pode acionar o P0138, leia a próxima seção. Se você quiser saber as possíveis causas desse código, clique aqui. Como o sensor de oxigênio ajusante pode acionar o P0138? Todos os carros modernos têm pelo menos 2 sensores de oxigênio. Embora ambos os sensores detectem a quantidade de oxigênio no fluxo de escape, o PCM usa os dados que eles fornecem de forma diferente. O primeiro sensor, ou sensor 1, é o sensor de oxigênio a montante. Esse sensor é a principal entrada de feedback no sistema de combustível, de circuito fechado e ajuda o PCM a regular a relação ar-combustível do veículo. Ok, vamos falar um pouco mais sobre o sensor 2, também conhecido como sensor de oxigênio ajusante. A principal tarefa desse sensor é monitorar a capacidade de armazenamento de oxigênio do conversor catalítico. O que muitos mecânicos não sabem é que, na maioria dos veículos, se o sinal do sensor de U2 a montante, primário, se tornar tão pouco confiável a ponto de o SM/PCM saber que não pode mais confiar nesse sinal, o sensor de U2 ajusante, que normalmente monitora a capacidade de armazenamento de oxigênio no conversor catalítico, se tornará a entrada principal do SM/PCM para os ajustes de ajuste de combustível. Por que isso deveria acontecer? Porque os algoritmos gravados no SM/PCM dão prioridade à proteção do conversor catalítico, que é o componente de emissões mais caro e importante do sistema. Um sensor de oxigênio tradicional de zircônia upstream produz um sinal de tensão que alterna continuamente para frente e para trás. A leitura dá ao PCM uma ideia da mistura de ar, combustível do motor. Uma leitura acima de 0,45 volts indica uma condição rica, enquanto uma leitura abaixo de 0,45 volts indica uma condição pobre. O sensor upstream precisa alternar muito ativamente enquanto o sistema estiver em circuito fechado, o que significa que ele está constantemente usando o sensor upstream para controle de combustível. Enquanto isso, se o conversor catalítico e o sensor upstream estiverem funcionando corretamente, o sensor de oxigênio downstream deverá estar oscilando um pouco acima de 0,5 volts de forma preguiçosa. Ele nunca deve refletir a operação do sensor dianteiro se o conversor catalítico estiver armazenando oxigênio corretamente. O código P0138 é definido quando o sensor downstream envia um sinal de tensão muito alto por um período prolongado. Muito alta geralmente significa mais de 1,1 volts, o que é muito alto para um sensor tradicional do tipo zircônio. A primeira parte do código indica que o problema está no lado do motor que abriga o cilindro número 1. Aplica-se somente a motores com configuração em V ou Boxer. Se estiver trabalhando em um motor com 2 bancos e 4 sensores, certifique-se de saber qual é o banco 1 e qual é o banco 2 do veículo em que está trabalhando para saber se está trabalhando no sensor de U2 correto. O banco 1 é onde a vela de ignição número 1 está localizada. Sempre. Novamente, descubra qual é o primeiro banco ou você perderá muito tempo e esforço. O U211 é o sensor a montante no banco 1, diferente para um Ford e um Chevy ou Dodge, e o U212 é o sensor ajusante no banco 1. O U221 está a montante no banco 2 e o U222 está ajusante no banco 2.
Como o código é para o sensor 2, sabemos que estamos lidando com o sensor de oxigênio ajusante. Quais são as possíveis causas do código P0138? Embora o P0138 geralmente apareça devido a um sensor de oxigênio desgastado, essa não é a única condição que pode acionar esse erro. Esse código de diagnóstico também pode aparecer se um dos componentes associados falhar. É por isso que, além de conhecer os sintomas a serem observados, também é uma boa ideia saber o que causa um código de erro P0138. Veja abaixo uma lista de causas comuns. Sensor de oxigênio com defeito, uma condição operacional rica causada por um problema de fornecimento de combustível, por exemplo, pressão excessiva de combustível, fiação ou conexões danificadas, um problema com o PCM, como um software que precisa ser atualizado. Quais são os sintomas comuns do P0138? Falha na ignição do motor e consumo excessivo de combustível são dois sintomas comuns do P0138. Luz de verificação do motor, motor com falha de ignição, consumo excessivo de combustível, marcha lenta difícil, falta de aceleração, estancamento. Se o seu veículo apresentar qualquer um dos sinais acima, leve-o para ser diagnosticado adequadamente por um mecânico certificado. Como diagnosticar o código P0138? Obter o diagnóstico correto para qualquer código de erro é extremamente difícil. No entanto, vivemos na era da informação, portanto, guias e materiais de solução de problemas para o código de erro P0138 estão prontamente disponíveis. Como reparar o código P00138? Existem soluções individuais para cada causa raiz de determinados códigos de falha, não há uma única maneira de corrigir ou tratar um código de erro específico. O mesmo se aplica a um P0138. Os veículos também podem ser muito diferentes uns dos outros. Pode haver maneiras diferentes de solucionar um código de falha específico, dependendo do ano, da marca e do modelo do seu veículo. Portanto, sempre verifique o manual do proprietário antes de tentar fazer um reparo. Os manuais de reparo, como os da Chilton, são úteis. No entanto, talvez seja melhor fazer uma assinatura da Aldata se você leva a sério o reparo automotivo de. Eles têm assinaturas de um único veículo para dias que fornecem informações detalhadas sobre reparos de fábrica. Em conclusão, o código de falha P0138, que indica um sinal alto do sensor lambda 2, linha 1, pode ser um indicativo de problemas no sistema de injeção de combustível ou na própria sonda lambda. É fundamental realizar um diagnóstico completo para identificar a causa raiz e evitar danos maiores ao motor. Manter a manutenção em dia e ficar atento a esses códigos pode garantir um desempenho mais eficiente do veículo e prolongar sua vida útil. Se você encontrou esse vídeo útil, não esqueça de se inscrever e acompanhar nosso canal para mais dicas e informações sobre manutenção automotiva.